Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 7, baseada no capítulo 18 até o 20 do primeiro livro do profeta Samuel, que nós estamos estudando. Assunto da lição: Davi e sua amizade com Jonatas. Então, hoje a nossa lição vai falar sobre amizade, tá? O texto áureo diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 3. A verdade prática diz assim: amizade é uma expressão da graça de Deus, da qual Jesus é o maior modelo. E a nossa leitura bíblica está no capítulo de número 20, do verso 30 até o verso de número 43. E nós vamos ler na versão NAA, que é a versão que eu leio, tá? Eu leio também as outras versões, tá, gente? Só para tirar dúvida, leio também as outras. Tem a NVI, que é uma versão muito boa, mas eu gosto muito dessa versão NAA. Vamos ler o texto? 1 Samuel, capítulo 20, do verso 30 até o 43. Diz assim o texto: Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: Seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: Por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: Corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: A flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: Vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: Vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos, Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para
a cidade. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. Então, a nossa lição de hoje vai falar sobre amizade. E o exemplo que nós temos aqui nesta lição é a amizade de Jonatas e Davi, tá? A nossa lição ela tem 3 objetivos, que são mostrar o valor da amizade, descrever a amizade de Davi e Jonatas e valorizar e cultivar a amizade. Desde já, então, eu quero pedir a você, comente aqui embaixo o nome do seu melhor amigo ou o nome da sua melhor amiga que você tem, para a gente descobrir aí, né, quem é o seu melhor amigo. A nossa lição ela tem também 3 tópicos principais no qual ela é baseada, e o primeiro tópico é o valor da amizade. Segundo tópico, Davi e Jonatas. E o terceiro tópico, ensinamentos. Baseado então nesses 3 tópicos será a nossa lição, tá? A introdução da nossa lição, ela diz assim, ó: a amizade entre Davi e Jonatas é descrita nos 2 livros de Samuel. Inusitada e improvável, ela se tornou um ícone de lealdade. Aqui então nós temos um exemplo de muita lealdade, de uma amizade sincera e de uma amizade verdadeira. Nós vamos ver aqui alguns aspectos dessa amizade e através desses aspectos, nós já podemos também identificar, né, mensurar se as amizades que nós temos, elas são verdadeiras. E se eu ou você, de fato, somos amigos verdadeiros, através das características e dos aspectos que essa amizade ela é descrita. E antes de entrar aqui no primeiro ponto, já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe também aí o seu like se você está gostando desse vídeo. E ao final do vídeo eu vou pedir para você compartilhar ele com alguém, tá bom? Não precisa ser agora, deixa aí para o final do vídeo para que você possa nos acompanhar aqui até o final e aí depois você compartilha com seus amigos, tá bom? Para que eles também tenham conhecimento da lição da nossa escola bíblica e assim possam também aprender sobre uma amizade verdadeira. Primeiro tópico, o valor da amizade. Primeiro ponto, a amizade é imprescindível. Verso de número 1 do capítulo 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A amizade não é algo opcional, mas é uma necessidade humana que não estamos impedidos de desfrutar pelo fato de sermos crentes. Ao contrário, um ambiente cristão de comunhão e amor é um espaço fértil para a sua manifestação. Quem nunca precisou de amigos para desabafar e conversar livremente? Bem-aventurados quem os tem. Amigos de caminhada no reino são uma riqueza da graça divina e não há como prescindir deles. A amizade é uma relação não hierarquizada, na qual o compadrio e a identificação nos fazem estar em absoluta igualdade com quem nos ajuda a caminhar responsavelmente e a sermos nós mesmos na presença de Deus. Sem amizade, a nossa vida seria pobre e sem brilho. Então, o primeiro ponto aqui é destacar a importância, né? Ele vai dizer até que é imprescindível. Então, nós hoje só estamos aqui porque alguém nos ajudou, alguém foi amigo, alguém foi prestativo, companheiro.
Então, durante a nossa caminhada de fé, durante a nossa vida, nós vamos passar por vários ambientes, por vários lugares, e nós vamos fazer muitas amizades. E muitas delas serão interesseiras, falsas, não verdadeiras, né? Mas muitas serão verdadeiras e sinceras. E nós estamos aqui hoje porque nós somos resultado de decisões que tomamos e de amigos que nos ajudaram a estar aqui conforme Deus ele foi colocando em nosso caminho. Lembrando que o maior de todos os nossos amigos é Deus. O próprio Deus, ele é o maior de todos os nossos amigos. E até eu li aqui numa leitura adicional que a revista tem, que fala um pouco a respeito da grande amizade de Deus e Abraão, né? A gente até viu aqui que Abraão é o único na Bíblia a ser chamado de amigo de Deus. Então, olha só a importância de Deus na vida de Abraão e a importância de Abraão para Deus, ao ponto de o próprio Deus chamar Abraão de amigo. Então, é um grande exemplo para nós. Então, a amizade, sim, ela é imprescindível e nós precisamos valorizar as amizades que o Senhor tem nos concedido. Segundo ponto aqui, a amizade, ela é rara, né? Vamos falar aqui a respeito da amizade verdadeira. A amizade, ela é rara. Verso 3 do capítulo 18. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amigos não são achados aos montes. A amizade verdadeira não é algo que se consegue a todo instante, ou, como se diz popularmente, em qualquer esquina. Não é uma coisa qualquer que se consegue sem esforço e investimento. A amizade autêntica exige que se coma sal juntos, né? Uma expressão, por longo tempo. E a poesia do cantor popular, eu quero ter 1 milhão de amigos, pode ser bonita, mas não é factível. Amigo não é algo que se tem aos milhões. Seguidores de redes sociais não são amigos de fato. No máximo podem ser admiradores. A influência das redes sociais na construção de amizades é inegável. No entanto, não devem servir como um substituto das amizades de convívio da realidade. Então, isso aqui gera também para nós um alerta, né, com relação à raridade das amizades. As amizades, elas são raras. Amigos verdadeiros não, não vão aparecer, como ele fala aqui, né, aos milhares. São raríssimos, são poucos, né? Então, as amizades, elas precisam ser preservadas e elas precisam ser elas precisam ser questionáveis. A todo tempo você precisa provar se realmente tal amizade é verdadeira para você, se tal amizade ela resiste ao tempo, se ela resiste à contrariedade, se ela resiste ao não, porque amigos verdadeiros vão sempre compreender, vão sempre te apoiar, vão sempre te ajudar, independente do horário, independente da posição, independente se você concorda ou não. Amigos verdadeiros vão sempre estar ao seu lado e sempre vão querer o seu bem. Por isso é raro essas amizades. Aqui nós vamos para o terceiro ponto, ainda desse primeiro tópico, e agora vamos ver que a amizade ela é uma virtude bíblica. Verso de número 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Amizade é uma virtude amplamente mencionada na literatura secular e também nas escrituras sagradas. O posterior pranto de Davi por Jonatas mostra quão virtuosa pode ser uma amizade autêntica. Capítulo 1 de segundo livro de Samuel, do verso 17 ao 27. Na Bíblia temos exemplos de traições, como a dos irmãos de José
e de amizades belas e profundas como a de Ruth e Noemi, e a de Davi e Jonatas. Então, a amizade é uma virtude cara e tão valiosa que nem Jesus prescindiu dela. O Novo Testamento registra, por exemplo, o notório apreço que Jesus tinha por Lázaro e suas irmãs, a ponto de o portador da notícia da doença de Lázaro relatá-la a Jesus desta forma: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos ver a amizade sendo destacada aqui dentro da Bíblia, né, dentro do cenário bíblico, como uma virtude que vem de Deus. Então, Deus, como eu disse no início, ele é o maior de todos os nossos amigos. E ele vai usar pessoas para nos ajudar, sendo ele o nosso amigo, sendo ele a pessoa que mais nos quer bem, que mais se preocupa conosco. Ele vai sempre usar o próximo, pessoas para nos abençoar, para estar ao nosso lado, para nos ajudar. E a Bíblia que mostra que a amizade verdadeira, ela é uma virtude bíblica. E o próximo ponto aqui, o primeiro tópico do segundo ponto, né? Aliás, no segundo tópico, o primeiro ponto vai descrever agora características de uma verdadeira amizade, que é a amizade de Davi e Jonatas. Mas ainda falando aqui, por ser uma virtude bíblica, o verso número 4 que a gente leu, ele traz para nós uma lição muito grande. Jonatas, ele tira a capa e dá a Davi. Né? Ele tira a armadura, dá a espada, o arco e o cinto. Então, Davi, ele recebe ali um presente de Jonatas, né? Uma prova de amizade. Davi não tinha nada dessas coisas e também não tinha nada a oferecer a Jonatas, a não ser a sua própria amizade. Mas Jonatas, como uma prova de amizade, né? Ele tira aquilo que ele tinha de precioso e aquilo que o identificava como um príncipe, como um guerreiro, que é a sua armadura, né? Incluindo ali o seu cinto, entrega isso a Davi, né? Como um gesto de amizade. O texto vai falar que Jonatas amava Davi como um irmão, como um amigo verdadeiro. E isso nós vamos perceber aqui que é uma prova de amizade. O segundo tópico, Davi e Jonatas. E o primeiro ponto, uma amizade desinteressada. Olha o que diz aqui, ó. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? A amizade autêntica não convive com interesses, é uma relação desinteressada, é gratuidade. Relação de interesse chama-se negócios. Para ser real e pura, a amizade precisa ser livre. Se o critério for vantagens a serem auferidas, o que existe é outra coisa e não amizade. Amizade existe e persiste apesar das inconveniências. Quem só é amigo enquanto for conveniente, confortável e interessante, não é amigo, é um aproveitador. É interessante e digno de nota que Jonatas nunca viu Davi sentado no trono. Ele não viveu o suficiente para ver o seu amigo chegar no posto de rei. Sua amizade não tinha a ver com supostas recompensas que ele poderia receber. Amizade é um pacto que é feito sem a previsão de que um dia ou outro será grande, rico, famoso e poderá nos recompensar. Não importa, o maior exemplo de amizade desinteressada nas Escrituras é a de Jesus por nós. Então aqui, ó, um outro lado, né, da descrição dessa amizade. Amizade desinteressada. Então, faça um teste com as suas amizades. Não dê nada ao seu amigo. Não dê nada. Por quê? É um teste. Não ofereça nada, não dê nada. Se ele pedir ajuda, diga não e veja se essa amizade resiste a isso. Porque uma amizade desinteressada é aquela que não espera nada em troca. É aquela que vai gostar de ti, que vai querer o teu bem, que vai te amar, mesmo sem você ter nada a oferecer.
Foi o que aconteceu aqui com Davi e Jonatas. Davi não tinha absolutamente nada a oferecer a Jonatas. Pelo contrário, Jonatas, que possuía recursos, que possuía conhecimento, que possuía habilidade ali para lutar como guerreiro, mas Davi não tinha nada disso e Jonatas gostava e ajudava Davi mesmo assim. Então, esse é um teste bom para se fazer, né? Uma amizade desinteressada. Segundo ponto aqui dentro do segundo tópico é uma amizade inabalável. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Inabalável é aquilo que permanece, que se mantém fixo, imperturbável. A amizade de Davi e Jonatas enfrentou muitos contratempos e reveses, mas se manteve firme até o fim da vida. A argamassa que os mantinha unidos era a confiança. Parafraseando a fala de Jonatas, é como se dissesse assim: eu vou ser fiel a você, Davi. Meu pai está procurando matá-lo, mas eu serei um amigo leal. Como assim, né? A Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Aqui é algo muito importante. Apesar de Davi ser perseguido por Saul, Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e mesmo assim queria o bem de Davi, né? Queria que Davi estivesse bem, queria que ele não fosse pego, queria que ele não fosse morto. E Jonatas, ele não desrespeita o seu pai, ele não se torna falso com o seu pai, mas ele consegue ser um filho obediente e ao mesmo tempo ser justo ao ponto de não prejudicar Davi e de mesmo assim ser amigo de Davi, ao ponto que Davi ele confia tanto em Jonatas que ele se abre para Jonatas. Ele conta os seus medos, ele conta seus temores, ele conta aonde ele vai estar escondido, eles são amigos, né? Jonatas poderia usar tudo aquilo ali para armar uma armadilha e fazer com que Davi fosse morto, mas não, um confiava no outro, e isso é o que torna essa amizade inabalável. E o terceiro ponto aqui dentro é improvável. Olha o que diz aqui, ó. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Essa premissa é incontestável. Vejamos que Jonatas seria o herdeiro legal do trono após a morte de seu pai, Saul, e Davi era o concorrente mais próximo ao mesmo trono, tendo sido inclusive ungido para isso. Com uma amizade assim, como uma amizade assim, né, poderia se sustentar. Inclusive, no texto citado acima, seu pai parece lembrar-lhe exatamente essa verdade. Então, aqui nós vamos ver que é uma amizade, além de ser desinteressada, além de ser inabalável, como vimos aqui, é uma amizade também improvável, porque Jonatas, como herdeiro direto ao trono, ele poderia estar ao lado de seu pai, em tudo, até nas injustiças e até nas coisas erradas. Mas Jonatas, ele tem um senso de justiça e é um discernimento divino. Ele sabia que Davi era o concorrente, ele sabia que Davi era a pessoa que Deus havia escolhido para o trono e mesmo assim ele, tendo o direito de ser rei no lugar de seu pai, né, após o seu pai, ele não tem ciúmes, ele não tem essa ambição, mas sim ele é verdadeiro e ajuda Davi. Então essas coisas nos ensinam lições valiosas, porque as amizades elas querem que elas são como plataformas, elas são como suporte para que o outro possa avançar, para que o outro possa subir, para que o outro possa chegar em lugares altos. Então, uma amizade verdadeira nunca vai te tirar da direção, nunca vai
vai ser um obstáculo, mas sim vai ser uma ajuda, né? Vai ser um suporte. E Jonatas, ele foi esse suporte para Davi. Ele guardou Davi, ele preservou Davi, aconselhou Davi, treinou Davi, ensinou as coisas que ele poderia ensinar, e essas coisas com certeza fizeram a diferença na vida de Davi, tanto que ele vai honrar Jonatas, a amizade que ele tem com Jonatas, né, recompensando Mefibosete mais na frente. Então, o último ponto aqui, o último tópico, aliás, são os ensinamentos que essas amizades, que esse tipo de amizade traz para nós. Primeiro ponto aqui, amizade existe lealdade. Verso 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: de, por que há de ele morrer? Que fez ele? É a pergunta e o questionamento de Jonatas. Lealdade é sinônimo de fidelidade, é honrar uma história construída juntos, é valorizar as últimas consequências, uma palavra empenhada em um compromisso assumido e firmado. Jonatas era leal, mesmo na ausência de Davi. Lealdade tem a ver com o caráter e não com quem está presente. Então, Jonatas, aqui sendo leal a Davi, questionando seu pai o porquê dele tomar essas decisões, embora ele já, no fundo, soubesse que Jonatas, que Saul queria que Davi morresse por ele ser um concorrente direto ao trono. Então, mesmo Davi, mesmo Jonatas sabendo dessas coisas, ele foi um amigo leal. Segundo ponto aqui dentro, a amizade exige sinceridade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra. Tomar uma água aqui. E prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, chorou muito mais. Ora, se não há sinceridade, é porque não existe confiança, e se ela não existe, a amizade não sobrevive. Por isso que a nossa relação com Deus, de um dos pilares, é sermos quem somos. Diante de Deus não pode haver máscaras, porque Ele não apenas sabe de tudo, mas também não nos amedronta, antes Ele nos acolhe. Então, em qualquer relacionamento profundo, incluindo a amizade, não pode haver temor de sermos verdadeiros. Amigos nos deixam à vontade para sermos transparentes e sinceros. Então, o outro aspecto aqui da amizade é que precisa haver sinceridade. Sem sinceridade não pode, a amizade ela não sobrevive. Então, aqui Jonatas poderia ocultar essa informação de Davi, que o seu pai o queria matar, que o seu pai o estava caçando para o matar, mas Jonatas foi sincero e utilizou-se de mecanismos ali, estratégias, para ser sincero a Davi e para explicar que o seu pai o queria matar. Então, a amizade ela precisa ser sincera. Sem sinceridade não há amizade. E o terceiro e último tópico aqui vai falar a respeito da confiança. Amizade exige confiança. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. A confiança é uma característica cada vez mais ausente em nossa sociedade. Isso porque todos os dias somos bombardeados com notícias de pessoas enganando outras. Lamentavelmente, isso ocorre até mesmo dentro de um grupo de amigos, de famílias e até dentro de igrejas. Confiança é a crença na sinceridade de alguém. Quem confia não teme, baixa as armas e se vulnerabiliza diante do outro andando tranquilo. Quando fez seu pacto com Davi, Jonatas lhe entrega a sua capa, a sua armadura, a sua espada, o seu arco. Que gesto lindo! Um guerreiro do mundo antigo entregar suas armas era uma forma de dizer: eu confio em você. Então Jonatas já havia expressado a sua confiança em Davi
E Davi, por consequência, também já havia expressado a sua confiança em Jonatas, confiando-lhe a sua própria vida. Então, uma amizade verdadeira, como nós estamos vendo aqui, ela vai precisar de confiança. Então, aqui nós vamos, de uma forma rápida, identificar amizades verdadeiras através desses parâmetros, dessas virtudes que precisam estar presentes na nossa vida e também na vida dos nossos amigos. E aqui, gente, nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora, no final, eu quero pedir a você que é meu amigo, quero fazer um pedido especial. Nos acompanhe também nos oráculos. Nós temos aqui bastante visualizações nas nossas lições da escola bíblica, mas temos poucas visualizações nos oráculos, que são diários, né? Todas as manhãs tem um oráculo aqui. Então, convido a você, acompanhe também os oráculos. Assim a sua vida vai ser ainda mais abençoada, né? Sendo direcionada aí diariamente pela palavra de Deus. A aplicação pessoal diz assim: a amizade é muito importante e devemos cultivá-la sendo amigo e tendo amigos, a exemplo de Davi e Jonatas. Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. Responda também o questionário da nossa lição. É um questionário de completar. Você vai colocar a frase, a palavra ou a frase aqui, né? Então, primeira frase. A amizade entre Davi e era improvável e desinteressada. Você vai completar com a palavra que falta. Segunda frase aqui. Aprendemos nesta lição que a amizade tem 3 ingredientes: confiança, sinceridade e aí você completa com a última palavra. Terceira frase. Nosso paradigma de amizade é... Quem é o nosso paradigma de amizade? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre de se inscrever aí no nosso canal e agora no final compartilhe esse vídeo com alguém. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.